vamos abrir aí, por favor, as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, mais uma vez, capítulo 5. Hoje nós vamos ler e começar a considerar o texto que nós encontramos entre os versículos 10 até o versículo número 12. Então, Mateus capítulo 5, versículos 10 até o versículo número 12. Assentados como vocês estão, vamos proceder com a leitura da palavra. Mateus 5, versículos 10, 11 e também o versículo número 12. Todos abriram? Muito bem. Diz-nos o seguinte, irmãos e amigos, a palavra de Deus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, a gente pode concluir, a gente pode dizer que a vida cristã, nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, de certa forma é uma contradição. De certa forma é uma contradição. E quando eu falo isso, eu coloco entre aspas o termo contradição. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso, e muitas vezes a gente não consegue entender essa realidade, até porque muitos aspectos, mas muitos aspectos mesmos da nossa vida espiritual, a gente só consegue entender através de uma mente espiritual. Quando Deus nos concede o entendimento, quando Deus nos concede a compreensão, e aí a gente passa a enxergar determinadas coisas que, humanamente falando, parecem ser contraditórias, mas, sob o ponto de vista divino, sob o ponto de vista de Deus, com certeza essas coisas não são. Um exemplo dessa, entre aspas, contradição, que muitas vezes nós encontramos durante a nossa vida cristã, é essa oitava bem-aventurança que nós acabamos de ler, essa oitava bem-aventurança que nós acabamos de considerá-la, no sentido da sua leitura. Por quê? O que é que nós temos aqui? Cristo dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pense um pouco comigo, meus irmãos. Pense um pouco comigo, meus amigos. Não é contraditório palavras assim? Quando você as analisa sob o ponto de vista humano, quando você as analisa sob o ponto de vista carnal, como é que você pode ser mais que feliz? Como é que você pode ser mais que satisfeito quando você é perseguido? Então isso parece algo contraditório, isso não se encaixa dentro da mente carnal, dentro da mente humana. Foi por isso que eu falei agora há pouco. Há determinadas coisas dentro da palavra de Deus que a gente só consegue perceber no seu sentido mais específico quando Deus nos dá essa compreensão, quando Deus nos dá esse entendimento. E é interessante porque, conforme nós estudamos na semana passada, Cristo disse: bem-aventurados os pacificadores. E aqui, como consequência de nós sermos pacificadores, Cristo diz que nós seremos perseguidos. Veja que outra contradição você encontra, veja que outra contradição você tem. Você é um pacificador, você se empenha em conciliar o pecador com Deus, e aí, como consequência, o que é gerado na sua vida? Perseguição, perseguição, perseguição. Então, quando você olha aqui essa oitava bem-aventurança, repito, você encontra um exemplo de que a vida cristã às vezes parece contraditória. Por quê? É uma alegria que vem através da perseguição. Por quê? É uma alegria que vem pelo fato de termos sido perseguidos, mesmo quando nós desempenhamos a nossa função, o nosso papel de sermos conciliadores. Então, assim, meus irmãos, assim, meus amigos, a gente chega à última das bem-aventuranças.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas quando nós lemos Mateus capítulo 5, até Mateus capítulo 5, versículo 3, até o versículo 12, a gente encontra 9 vezes a expressão bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então, não seriam 8, mas sim 9 bem-aventuranças. Não. Se nós olharmos direitinho o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, a gente percebe que Cristo ele está tratando da mesma bem-aventurança. Cristo está tratando do mesmo tema. Cristo está tratando do mesmo assunto. Por quê? Tanto no versículo 10, como no versículo 11 e também no versículo 12, você vai encontrar a palavra perseguidos. Por quê? Esse é o tema, essa é a característica, essa é a qualidade que Cristo está chamando a atenção. Veja, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos. Aí você chega, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e veja, e vos perseguirem. Aí você chega no versículo 12 e encontra: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim, veja, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Percebem a aparição da palavra perseguição, tanto no versículo 10, como no versículo 11 e também no versículo 12. Então, esse é o tema, essa é a bem-aventurança central que nós encontramos. Então você vê bem-aventurados no versículo 9, você vê bem-aventurados no versículo 10, no versículo 11, mas aqui se trata da mesma bem-aventurança, a perseguição por causa da justiça. Na verdade, no versículo 10, a gente encontra a realidade da perseguição, ou a realidade da bem-aventurança, quando nós somos perseguidos. No versículo 11, a gente observa como se dá a perseguição na vida desses bem-aventurados, e no versículo 12, você percebe a reação que nós devemos ter quando nós somos perseguidos por causa da justiça. Então, repito, é a mesma bem-aventurança que está sendo tratada no versículo 10, no versículo 11 e especificada também no versículo 12. Então, aqui você encontra a mesma qualidade, aqui você encontra a mesma característica do cristão, aquele que é perseguido por causa da justiça. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que as bem-aventuranças, elas se encerram da mesma forma que elas iniciaram. Em que sentido? No sentido do resultado das bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança que nós já vimos? Qual é a primeira bem-aventurança que nós estudamos? Está lá no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você chega no versículo 10, na última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, veja, porque deles é o reino dos céus. Da mesma forma que inicia as bem-aventuranças, ela é concluída naquilo que Deus nos promete, naquilo que Deus fala em relação a nós, ou seja, a nossa posse na herança eterna, a nossa posse na herança celestial. Então, aqui é uma peculiaridade, aqui é um detalhe que nós encontramos ao fazer a leitura aqui dessas bem-aventuranças. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, a gente vai começar a trabalhar, a gente vai começar a esmiuçar esse trecho que nós temos diante de nós, versículos 10, 11 e versículo também número 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E hoje eu queria iniciar um estudo com 3 pontos, para podermos assim considerar essa oitava bem-aventurança. Quais são os 3 pontos que a gente vai considerar? Quais são os 3 pontos que a gente vai seguir dentro da consideração desse texto? Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar o que significa ser perseguido por causa da justiça. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar os tipos de sofrimento por causa da justiça. E, em terceiro lugar, a gente vai trabalhar as reações diante do sofrimento por causa da justiça. Então, 3 pontos, 3 divisões. Hoje a gente vai ver a primeira, e se Deus assim permitir, no próximo domingo, a segunda e a
terceira, o que significa ser perseguido por causa da justiça, os tipos de sofrimentos por causa da justiça e as reações que nós devemos ter quando nós somos perseguidos por causa da justiça. Então, vamos lá, com a graça de Deus, vamos começar aqui a trabalhar esse texto, vamos começar a esmiuçar essa bem-aventurança, trazendo aqui algumas implicações para nós, e aí, na medida em que nós formos estudando, a gente dá depois umas paradinhas para ouvir os irmãos, tirar alguma dúvida, escutar alguma observação, e assim a gente poder aprofundar o estudo da palavra. Então, em primeiro lugar, o que significa ser perseguido por causa da justiça? O que será, meus irmãos, o que será, meus amigos, que Cristo estava tentando ensinar aos seus ouvintes no seu tempo? O que será que Cristo está tentando nos ensinar a nós hoje, quando Ele disse: mais que felizes, mais que satisfeitos são aquelas pessoas que são perseguidas por causa da justiça? O que é que Ele quer nos mostrar? Em primeiro lugar, nós precisamos destacar o que não significa ser perseguido por causa da justiça. A gente está fazendo isso no estudo de todas as bem-aventuranças. O que não significa ser perseguido por causa da justiça? Por quê? Porque quando você entende esse aspecto, quando você entende essa verdade, fica muito mais fácil de você compreender aquilo que Cristo quer nos mostrar, aquilo que de fato Cristo quer nos ensinar. Então, a perseguição por causa da justiça, conforme Cristo fala aqui, ela não está ligada, e que se frise isso, ela não está ligada a questões relacionadas a perseguições na vida humana. Essa bem-aventurança, repito, ela não está ligada, ela não está associada a algumas questões de perseguimento, de perseguição e sofrimento que a gente padece, que a gente sofre ao longo da nossa vida aqui na terra, ao longo da nossa vida humana. Até porque, meus irmãos, meus amigos, de certa forma é comum na nossa existência terrena, de certa forma é comum na nossa existência humana, no seu sentido geral, nós sermos perseguidos, nós sofrermos perseguições por causa de algumas coisas, por causa de alguns aspectos. Por exemplo, algumas pessoas elas sofrem perseguição por questão racial. É um assunto bem debatido, é um assunto bem trabalhado, em virtude da discriminação que muitas vezes as pessoas fazem por causa da tonalidade da nossa pele, por causa da nossa cor, e muitas vezes, como aconteceu no passado, as pessoas sofreram perseguição por causa disso, por causa da questão racial. Mas é isso que Cristo está falando? Não. É isso que Cristo está dizendo? Não. Não é ligado a coisas materiais e humanas. Às vezes, a gente também sofre em virtude das nossas posições políticas. Muitas vezes, em virtude da compreensão que você tem, numa determinada posição na hora política, e às vezes, por causa disso, você acaba sendo perseguido, às vezes até mesmo padecendo violência física. Mas é isso que Cristo está falando? Também não. Não é isso que Cristo ele está dizendo. Às vezes, a gente sofre por questões sociais, sobretudo quando você não tem um bom poder aquisitivo. Muitas vezes você é humilhado, muitas vezes você é discriminado, mas aí fica a pergunta: é esse o sofrimento que Cristo está falando? Também não. Então, nós precisamos atentar para esse fato, nós precisamos considerar essa realidade. Essa perseguição a qual Cristo faz menção, essa perseguição a qual Cristo ensina aqui, ela não está ligada a questões raciais, a questões políticas, a questões sociais. Por quê? Porque todas essas perseguições, e elas são reais, elas fazem parte apenas da nossa vida humana, apenas da nossa vida aqui na terra. Mas aí a gente pode se indagar, mas aí a gente pode se perguntar: mas a que tipo de sofrimento, a que tipo de perseguição Cristo está falando aqui? Perseguição, meus irmãos, perseguição, meus amigos, no sentido espiritual, no sentido da nossa vida com Deus, no sentido da nossa vida com o Senhor. É aquela perseguição que vem sobre mim, que vem sobre você, que vem sobre todos nós, quando nós vivemos segundo a justiça de Deus, quando nós vivemos segundo a justiça do Senhor. É justamente isso que Cristo fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o que é essa justiça na prática?
E o que é essa justiça diretamente falando? É a justiça de nós vivermos segundo o padrão de Deus. É a justiça de nós vivermos segundo a conduta divina, aquilo que Deus exige e exige para cada um de nós. E que, de certa forma, está resumido aqui nas bem-aventuranças. Quando você é humilde de espírito, quando você chora pelos seus pecados, quando você é manso, quando você tem fome e sede de justiça, quando você é misericordioso, quando você é limpo de coração, quando você é um pacificador, quando você vive esse padrão de justiça, o que é que isso vai gerar em você? Perseguição, perseguição e perseguição. É interessante. E é justamente dessa forma que a gente deve entender. É dessa maneira que a gente deve enxergar essa bem-aventurança. Então, repito, essa justiça a qual Cristo faz menção, essa justiça que Cristo ensina, que nós vamos ser perseguidos por causa dela, refere-se à nossa conduta, refere-se ao nosso comportamento, refere-se ao nosso caráter como cristão. Por quê? Porque o mundo, meus irmãos, o mundo, minhas irmãs, dentro do seu sistema de valor, não abraça os princípios da palavra, não abraça o caráter cristão. No primeiro momento pode até aceitar, no primeiro momento pode até assimilar, mas na medida que passa o tempo, a gente vai ver a reação que o mundo tem, a reação que o mundo vai ter quando você vive o padrão bíblico, quando você vive o padrão da palavra. Por quê? O mundo não gosta daquelas pessoas que são humildes de espírito, muito pelo contrário. O mundo, ele admira aquelas pessoas que são orgulhosas, que são jactanciosas. Veja o choque. O mundo, ele não admira aquelas pessoas que lamentam os seus pecados, até porque o mundo vive mergulhado nos pecados. O mundo, ele não admira aquelas pessoas que são mansas, que não exigem os seus próprios direitos, muito pelo contrário. O mundo procura exigir cada vez mais os seus direitos, os seus privilégios. O mundo, ele não aprecia aquelas pessoas que desejam, aquelas pessoas que buscam a Deus como um padrão, como um comportamento nas suas vidas. Muito pelo contrário, o mundo foge de Deus. Muito pelo contrário, o mundo foge do Senhor. O mundo, ele não gosta, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente demonstra um coração, no nosso coração e na nossa atitude, um padrão compassivo, um padrão misericordioso. Muito pelo contrário, o mundo, ele aprecia os impiedosos. O mundo, ele não aprecia quem vive em santidade, quem vive em temor, quem vive em obediência a Deus. Muito pelo contrário, o mundo aprova aquelas pessoas que vivem em impiedade. O mundo, ele não aprova aquelas pessoas que procuram conciliar o pecador com Deus. Muito pelo contrário, o mundo apoia o distanciamento cada vez mais de Deus, do Senhor. Então, vocês conseguem perceber? Vocês conseguem enxergar essa bem-aventurança, de maneira específica, essa justiça a qual Cristo aqui faz menção, pela qual todos nós seremos perseguidos, pela qual todos nós seremos caracterizados como povo de Deus, como povo do Senhor aqui na terra. Então, se nós pudéssemos resumir, se nós pudéssemos sumariar, nós seremos perseguidos quando cada vez mais nos assemelharmos a Cristo. Nós seremos perseguidos quando cada vez mais tivermos uma conduta, tivermos um comportamento que se assemelhe à mesma conduta, o mesmo comportamento que Cristo teve enquanto viveu, enquanto desempenhou o seu ministério aqui na terra. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, que de certa forma acaba sendo um assunto não falado, não ensinado, porque humanamente falando é um aspecto negativo da nossa vida cristã, mas é uma realidade que a gente não pode fugir, é uma realidade que a gente não pode escapar. Se Cristo veio aqui a este mundo, se Ele se encarnou, tomou a forma humana, viveu entre nós e como consequência foi perseguido pelos religiosos da sua época, os escribas e fariseus, por causa da sua mensagem, por causa da sua conduta, por causa das suas obras. O que é que a gente vai esperar para nós, se seguirmos nos passos de Jesus? O que é que a gente vai esperar para nós, se nós andarmos segundo Cristo ele andou? A mesma perseguição, a mesma indiferença. E é interessante, né? Porque quando você olha para a pessoa de Cristo, quando você olha para o ministério de Cristo, você vai ver, ele era uma pessoa sincera, verdadeira,
bondosa, amorosa, enfim, todas as qualidades que você pode destacar aqui de um ser humano. Mas o que foi que ele sofreu? Qual foi o resultado disso na sua vida? Perseguição, 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 até culminar na sua morte. Aonde? Na cruz do Calvário. Então, se isso aconteceu ao nosso Senhor, se isso ocorreu ao nosso Salvador, eu lhes pergunto, o que é que a gente espera para nós? Algo diferente? O que é que a gente espera para nós? Algo diferenciado? Não. Se eu ando nas mesmas pisadas, se eu ando no mesmo caminho, essa mesma realidade vai ocorrer, essa mesma realidade ela vai se dar em minha vida. E quem diz isso? A própria palavra de Deus. E quem diz isso? O próprio Cristo. Vamos dar uma olhada em alguns textos da palavra. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E repito, meus irmãos, no evangelho que a gente vive hoje, você não vai escutar isso, entendeu? Isso afugenta as pessoas, desestimula. Hoje o que as pessoas querem é se gloriar, é aparecer, se destacar, não gerar nenhum tipo de atrito com o mundo. Não, jamais. A gente vai ser amigo do mundo. Eu vou querer complicação para mim? Eu vou querer dificuldade para mim? Não. Então, o que a gente puder fazer, os acordos que a gente puder tratar, desenvolver, melhor dizendo, a gente vai desenvolver, porque a gente não quer esse conflito, a gente não quer essa guerra em relação ao mundo. Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18, e depois eu pulo para o versículo 22. Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18, e depois eu pulo para o versículo 22. Olhem só o que Cristo disse aos seus discípulos, e que de certa forma ele diz também para nós. Ele assim diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, se você pega uma ovelha e joga no meio de uma alcateia de lobos, o que é que vai acontecer com aquela ovelha? Vai ser trucidada. Cristo disse, é isso que vai acontecer com vocês. Falou para os discípulos, e de certa forma fala para nós hoje. Então vocês são como ovelhas no meio de lobos, velozes, famintos, vocês serão devorados. Quem falou isso, gente? Foi Cristo. Parece um choque de realidade, né? Que a gente não espera isso para nós, muito pelo contrário. Mas é isso que é o verdadeiro evangelho, a essência do verdadeiro evangelho. E ele prossegue, olha só, versículo 17: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Foi o que aconteceu aos discípulos. Olhe, por exemplo, os primeiros capítulos do livro de Atos. Veja como os discípulos sofreram, veja como os discípulos padeceram. A partir de quem? Dos religiosos, escribas e fariseus, chegando à perseguição institucionalizada pelo Império Romano. Tanto é que Paulo teve que comparecer perante reis e governadores para poder explicar a sua fé, e ele sofreu por causa disso. Então, a palavra de Cristo aqui se cumpriu na vida dos discípulos. A palavra aqui de Cristo se cumpre na nossa vida também, quando a gente vivencia o Evangelho dentro da sua integralidade. Mas não só isso, versículo 18, olha só que coisa interessante. Versículo 18, Cristo falando, por minha causa. Por causa de quem, meus irmãos? De Cristo, que é quem fala aqui nessa passagem. Sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Sejamos sinceros, meus irmãos, é isso que a gente espera da nossa vida cristã? Perseguição? Não é isso. Vamos ser sinceros, porque às vezes com um olhar meio tosco na igreja a gente se ofende todinho, né? Fica igual gato escaldado. Como dizia o pastor Armando, parece o crente embuar, quando toca ele se encolhe todinho, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer viver uma realidade paralela. O evangelho está aqui e eu quero viver a minha própria realidade, longe e distante de todo e qualquer sofrimento, quando Cristo prometeu que isso iria acontecer comigo.
Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa considerar sobre isso. O sofrimento é bom? É não. Quem gosta de sofrer? Ninguém aqui é um masoquista espiritual. Não, jamais. Agora, que ele é real, é. E parece uma coisa: quanto mais piedade, quanto mais santidade, quanto mais sinceridade, mais vem a tribulação. E às vezes não precisa ir muito longe, não. Às vezes é dentro da igreja, às vezes é dentro da própria denominação, às vezes é dentro da família, às vezes é dentro da sociedade. Enfim, quando você procura fazer o que é certo, quando você procura fazer o que é correto, você vai atrair para si muitas dores, muitas inimizades. Quando você vai desejar e procurar seguir o Evangelho, aí pode estar certo uma coisa: as perseguições, elas virão, porque Cristo nos ensinou esse fato. Um pouco mais adiante, abram aí, João capítulo 15, versículos 18 e 19. Aqui mais uma vez Cristo está falando para os discípulos. O que eu acho interessante, dentre várias coisas na pessoa de Cristo, é que ele nunca enganava as pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não prometia mundos e fundos, entendeu? Me siga que vocês vão ter uma casa muito boa, uma lancha para poder andar, não vai acontecer nenhuma dificuldade com vocês, me sigam. Não, Cristo deixou claro: querem me seguir? Quero, Senhor. Se preparem. Usando aqui uma linguagem popular, arranjem costa de sola, porque o sofrimento vai vir. Então ele nunca enganou as pessoas, nunca mercadejou a palavra. Vai ser assim, vai ser dessa forma. Você quer? Quero, então siga. Mas ele nunca ocultou esses fatos. Olhem só, João capítulo 15, versículos 18 e 19. Olhem só o que Cristo aqui nos diz. Olha só o que Cristo aqui nos fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a quem? A mim. Gente, o mundo nos odeia. Ou você vai se iludir pensando que quando você falar que a pessoa está condenada, se mantiver no seu caminho errado, o mundo vai dizer: isso mesmo, entendeu? Não, ele vai reagir. E a reação vai ser de várias formas, dentre elas a questão do ódio. Por quê? Assim aconteceu com Cristo. Só para a gente exemplificar, eu não sei se já foi, se é a realidade de muitos de vocês, cada um tem a sua história de salvação, mas quando você se converte, por exemplo, na sua casa, e você é sozinho, dentro da situação espiritual de convertido, que você tem que conviver com parentes incrédulos, esposa, esposo, pais, filhos, eu lhes pergunto: é ou não é um sofrimento? Hein? É ou não é um sofrimento? E muitas vezes as pessoas lhe tratarem com indiferença. Ih, rapaz, lá vem aquele crente aqui, ele era tão bom, né, quando vivia aqui no mundo, quando participava das nossas orgias, das nossas bebedices, quando tinha o nosso padrão, mas agora ele quer ser santo. Não é isso que a gente escuta? Aí você já vê: ih, rapaz, já não é mais a mesma coisa, já não é mais a mesma realidade. E se você procurar viver em santidade, em piedade, aí, meu irmão, o negócio vai piorar. E não precisa ser muito longe, não. Como eu disse, às vezes dentro da sua própria casa, um pai, uma mãe, não é que muitas vezes ele vai deixar de gostar de você, em alguns casos pode até acontecer, mas você vai ver que vai ter aquele rançozinho, que em determinadas oportunidades vai vir aquela palavra que vai lhe ferir, em determinadas oportunidades vai ter uma conduta ali que vai lhe entristecer, porque as trevas, elas sempre vão se incomodar com a luz. Isso acontece no mundo físico. Quando você está num quarto escuro e quando de repente abre a janela ou liga-se uma luz, o que é que acontece com a sua visão? Aquilo incomoda, né? Você procura fechar os olhos. Então, no sentido espiritual, a pessoa que está presa às trevas espirituais, ela vai se incomodar quando a luz estiver brilhando. E a gente vai ver na sequência das bem-aventuranças que nós somos sal da terra e que nós somos o quê? Luz do mundo. Então haverá o impacto, haverá a reação. Então foi o que Cristo disse: vocês não fiquem aqui admirados, vocês não fiquem aqui perplexos porque o mundo odeia vocês. Sabe por quê? Porque antes de odiar vocês, o mundo me odiou e eu só fiz o bem. Eu sou a própria encarnação de Deus, falei a verdade, ministrei misericórdia, fiz tudo aquilo que deveria fazer. Que foi que eu ganhei como recebimento?
perseguição, 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 vou chegar à cruz. Então, é realidade. Então, Cristo já havia avisado esse fato aos discípulos. Olha só, versículo 19, aqui é interessante, João capítulo 15, versículo 19, olha só, Cristo complementando: se vós, falando para os discípulos e nos falando, fosseis do mundo, qual era a reação do mundo? O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está vendo aí, meus irmãos? Quando a gente é do mundo, o que é que o mundo faz? Nos aprova, nos ama. Por quê? A gente anda na mesma situação, a gente compartilha das mesmas coisas, a gente tem o mesmo comportamento rebelde a Deus. Então, a gente recebe a aprovação do mundo. Mas Cristo disse aqui que do mundo nós fomos o quê? Escolhidos. A gente não mais pertence ao mundo. A gente não mais está mergulhado nesse sistema de valores contrários a Deus. E por isso a reação do mundo de quê? De nos odiar, de nos perseguir, de procurar nos impor um determinado mal. Essa é a realidade. Essa é a realidade que a gente vive. E repito, quanto mais fiéis a Deus, mais a gente vai sofrer esse ponto. Agora, se eu tenho a mesma conduta do mundo, se eu falo da mesma forma do mundo, se eu me visto da mesma maneira do mundo, eu pergunto a você, qual vai ser a reação que o mundo vai ter em relação a mim? Nenhuma. Eu estou dentro da mesma forma. Agora, quando eu me diferencio, quando eu me distingo, aí não. Aí não. Por quê? Porque a partir do momento em que você faz diferente, a partir do instante que você vive diferente, isso serve de autocondenação para o mundo. Por quê? Você vive no temor de Deus, eles não vivem, eles vão compreender esse fato. Como serão incapazes de viver essa realidade, o que é que eles vão fazer? Atirar pedras em você. Essa é a reação. Por isso que o mundo age assim, por isso que o mundo se comporta dessa maneira. Então veja, aqui em Mateus 10, veja, aqui em João 15, Cristo ele faz essa promessa em relação a nós, que seremos perseguidos pelo fato de servirmos a Cristo, de andarmos nos seus caminhos. Quando você expande esse ensinamento e você chega, por exemplo, nas cartas, você vai perceber que os apóstolos, no caso específico, o apóstolo Paulo, também tinha essa mesma visão, também tinha essa mesma perspectiva em relação à vida cristã. E aqui eu separei pelo menos 2 textos para a gente poder fazer a leitura. Abram aí, Romanos capítulo 8. Abram aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É duro, meus irmãos, às vezes a vida cristã ela é dura. Tem hora que você olha para um lado, olha para o outro, parece que você quer desaparecer. Porque é uma coisa, quanto mais você procura fazer o que é certo, mais vem problema, mais vem dificuldade, mais vem indiferença, e às vezes dá vontade de você jogar tudo para o alto, porque não tem condições não, não tem condições não. E aí você olha para a palavra e diz, não, mas está no script, a gente não pode fugir desse fato. Então recobra a força, deixe de mimimi e vá para frente, certo? Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha só o que Paulo fala aqui. Isso aqui serve de consolo muito grande, meus irmãos, para nós. Muito, muito grande mesmo, porque existe 2 lados, uma mesma moeda aqui, que a gente não pode esquecer. Veja, Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, dizia Paulo para os romanos, e nos diz hoje, filhos de quem? Filhos de Deus. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui você tem o que? O privilégio, né? Se eu sou um filho de Deus, eu tenho uma herança eterna garantida, sou herdeiro de Deus, coisa fantástica, maravilhosa. Mas Paulo não parou por aí, né? Não parou por aí. Olha só como ele prossegue. Se com ele sofremos, ou seja, se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Mas veja que para eu ser glorificado com Cristo, eu tenho que sofrer com Cristo. São 2 lados de uma mesma moeda. Não dá para você separar as 2 coisas. Então, se você vai ser glorificado com Cristo, e essa é a nossa esperança, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. É por isso que a gente enxerga o sofrimento que a gente padece por causa da palavra de maneira diferente, porque a gente vislumbra aquilo que nos aguarda.
E Paulo, de certa forma, fala um pouco disso, a nossa glorificação. Então, isso serve de combustível, isso serve de motivação, isso serve de alento, para que a gente possa recobrar as forças espirituais e continuar na nossa caminhada, independente dos sofrimentos, independente das perseguições. Então, você vê aqui os dois lados de uma mesma moeda, mas você não pode deixar de enxergar o sofrimento que viver com Cristo produz em nossas vidas. Por isso eu falei, a vida cristã às vezes ela é um tanto quanto contraditória, ok? Um pouco mais adiante, abram aí, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Filipenses capítulo 1, versículos 28 e também o versículo de número 29. Diz o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29. Porque vos foi concedida, veja, a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Temos que padecer por Cristo, porque nos foi dada essa graça, e não somente a graça de crer nele. Então, se cremos, somos salvos, fomos unidos a Deus, mas também tem o ônus, vamos assim dizer. E que ônus é? O sofrimento, a dor. Todo bônus gera um ônus, todo privilégio gera uma responsabilidade. É assim que as coisas elas acontecem. Então veja, tanto Cristo como também o apóstolo Paulo, eles enfatizaram essa realidade, eles enfatizaram essa verdade, ou seja, que seremos perseguidos quando cada vez mais nos parecermos com Cristo, quando cada vez mais andarmos na justiça de Cristo em relação às nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não nos esqueçamos desse fato, não nos esqueçamos dessa realidade. Se você assume um compromisso de servir a Cristo, se você assume um compromisso de ser fiel a Cristo, dentro daquilo que Deus nos exige, dependendo da sua graça para isso, espere perseguição, espere indiferença, espere sofrimento por causa do mundo, porque foi isso que Cristo disse, por minha causa, por minha causa. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco mais dessa verdade, ele fala um pouco mais dessa realidade. Abram por favor aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha só o que Paulo falou para o jovem pastor Timóteo, de certa forma consolando, em virtude das realidades duras que muitas vezes marcam a nossa vida ministerial. Problemas, dificuldades, indiferenças. Às vezes a gente procura fazer o bem, fazer o que é certo. Parece uma coisa, como recompensa só vem a indiferença e a perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha só o que Paulo fala aqui, Ora, todos quantos querem viver piedosamente, veja, em Cristo Jesus, serão elogiados, serão aclamados, serão adorados. Não. Serão perseguidos. Quem falou isso, gente? Paulo, inspirado por Deus. Eu lhes pergunto, a gente espera outra coisa da nossa vida? Se vier, tudo bem, mas o que está no script é perseguição, dor, sofrimento por causa da nossa piedade. Vamos um pouco mais adiante. Abram por favor aí, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Aí você pode dizer, rapaz, o pastor quebrou a minha autoestima hoje de manhã. Na verdade, de certa forma, a gente não deve nem ter autoestima, né? Dependendo de nós mesmos. Mas já vai vir alguma coisa aqui que vai nos consolar diante desse fato. A realidade é essa, a gente não pode negar, mas junto com essa realidade tem um privilégio. Eu vou mostrar já. Mas a gente tem que mostrar as duas coisas, porque a gente precisa ser sincero, não é? 1 de Pedro, capítulo 4,
A gente até já viu esse texto aí nas nossas meditações de Pedro, versículos 12 até o versículo número 16. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 até o versículo número 16. Olha só o que Pedro falou aqui. E aqueles irmãos, conforme a gente está estudando aqui no domingo à noite, os irmãos estavam sendo perseguidos mesmo por causa do Império Romano. Nero era um imperador na época, e Nero ele foi muito impiedoso com os cristãos, entendeu? Tanto é que ateava fogo neles para iluminar os jardins do Palácio de Roma, servir de tocha humana. Veja que cena. Eu estava falando isso lá em casa essa semana. Você vê que eu falei na hora errada, né? Eu falei na hora do almoço. O pessoal ficou meio escandalizado, sem querer eu soltei essa, mas era assim, entendeu? Sabe o que acontecia com os cristãos no primeiro século? Se pegava pele de animais, costurava na pele deles e saltava no meio das feras, para que eles pudessem ser comidos até morrer, entendeu? Era assim que acontecia com os cristãos. Quando eles tinham sorte, jogava naquelas arenas dos gladiadores e automaticamente também soltavam leões, para que eles pudessem ser comidos. Ou, uma outra forma que eles também faziam, ateavam fogo nos cristãos para matá-los queimados na presença das pessoas ali, e as pessoas vibrando, alegres. É aquele princípio do pão em circo que a gente vê dentro do Império Romano, entendeu? E os cristãos, eles eram utilizados para isso. Quando Roma, ela foi incendiada, e ela foi incendiada por Nero, sabe em quem Nero colocou a culpa? Nos cristãos. E quando isso aconteceu, aí, meu irmão, o negócio pegou fogo, literalmente falando, porque houve uma reação, e os cristãos, eles foram perseguidos com uma intensidade tão grande, que se não fosse Deus, o cristianismo tinha sido aniquilado naquele período. Então a história do cristianismo nos primeiros séculos é uma história de sangue, de dor, de morte, de sofrimento. Não foi nada de estranho em relação àquilo que Cristo já havia ensinado. Tem um livro muito bom, e se vocês não leram, leiam. É um livro muito antigo, ele tem várias versões. Hoje tem até umas versões mais bonitas, mas eu acho até que tem já o PDF gratuito dele na internet. O Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires, de John Foxe. Foxe porque tem um E no final. Você lê esse livro, você fica envergonhado do seu cristianismo, porque você vai ver como foi que os nossos irmãos sofreram no passado e não abriram mão, não arregaram, como a gente usa hoje essa linguagem comum quando você foge das coisas. Livro dos Mártires é um livro para deixar a gente corado de vergonha. Que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Que tipo de vida cristã eu estou vivendo? Lê esse livro, ele vai mostrar um registro histórico de muitos cristãos que foram martirizados por causa da palavra, e como eles foram martirizados. Leiam o Livro dos Mártires, certo? Então, voltando aqui, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante, diz o seguinte, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então Pedro está dizendo: vocês estão admirados com o sofrimento? Não se admirem não, entendeu? Isso é o normal que deve acontecer, porque eles estavam padecendo sofrimento. Olha só, versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Parece que Pedro aqui está parafraseando a bem-aventurança que a gente está estudando, Mateus 5, versículos 10 até o versículo 12, de exultar, de se alegrar por causa da nossa herança eterna. A gente vai ver um pouco disso semana que vem. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha só, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Os nossos sofrimentos por causa do Evangelho, os nossos sofrimentos por causa da palavra,
são instrumentos através dos quais Deus, Ele é glorificado. E como Ele foi glorificado no primeiro século? Como foi glorificado no primeiro século? Existia um general romano, esqueci o nome dele, que ele falou o seguinte: cada gota de sangue que é derramada dos cristãos é como uma semente que gera outros cristãos. Então o Império Romano perseguiu, dentro dessa perspectiva, vou destruir o cristianismo. Aí Deus, multiplicou o cristianismo, entendeu? Ele usou depois um outro artifício, o diabo, para destruir a igreja, mas no primeiro momento a perseguição não resolveu. Quanto mais perseguia, mais os cristãos perseveravam, mais gente se convertia. E às vezes eu fico pensando, meus irmãos, a gente está precisando de uma perseguição hoje, para ver se os crentes abrem os olhos, para ver se os crentes de fato abraçam a religião cristã, porque a gente vive dentro de um comodismo tão grande, e às vezes a gente precisa de um certo saculejo, para que Deus possa nos reavivar em termos da nossa disposição de sofrer e sofrer pelo seu nome. É bom? Não, mas às vezes é instrumento que Deus, Ele usa. É interessante porque quando você analisa essa bem-aventurança de Cristo aqui, de nós sermos perseguidos por causa da justiça, a gente percebe que, na verdade, esse ensino que foi proferido por Cristo não era um ensino novo, porque na verdade é uma realidade desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais antigos, que remonta ao período de Caim e Abel. Abram aí, por favor. 1 de João, capítulo 3. Então, o justo sofre. O justo é perseguido por causa da sua justiça? É. E quando foi que começou a acontecer isso? Lá no tempo de Caim e Abel. Termino juntando aqui as duas palavras. Olha só, 1 João capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Já eu vou dar a oportunidade aqui aos irmãos. É só para a gente poder fechar aqui a linha de raciocínio, certo? 1 João capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Olha só. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Veja agora, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Está vendo? Abel era justo, foi morto pelo maldoso Caim. Ele não suportou ver a justiça de Abel, e ele quis o quê? Abafar a voz. Como? Tirando a sua vida. Então essa questão da perseguição por causa da nossa justiça, meus irmãos, é antigo, como o pessoal diz na linguagem popular, antigo como andar para trás, né? Andar para frente, melhor dizendo. Então, veja, remonta ao período de Caim, remonta ao período de Abel. Aí, versículo 13 de João, olha só o que João fala aqui: irmãos, não vos maravilheis se o quê? Se o mundo vos odeia. Qual foi o exemplo que ele usou? Caim e Abel. Então, não fique admirado não, porque essa história é antiga, viu? Então, se o mundo hoje é indiferente em relação a você, se ele lhe persegue, essa história começou lá de trás, lá de Caim, lá de Abel, irmãos, quando um assassinou o outro para abafar a justiça. Então, meus irmãos, quando a gente olha, por exemplo, faz uma leitura bem rápida da maneira como os apóstolos eles foram mortos, e eu lhes aconselho a pesquisarem. Depois eu posso até trazer algum texto aqui para que vocês possam ver. A gente percebe isso. Eu peguei aqui um relato bem breve sobre o martírio dos apóstolos. Olha só, André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Então André foi morto na cruz amarrado. Para quê? Não crucificado, para que ele morresse lentamente, de fome, sede, e depois chegasse a óbito. Olha só que morte horrenda. Segue o texto. Pedro ficou preso 9 meses e foi crucificado para baixo. E é interessante, não sei se vocês sabem, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por solicitação dele mesmo. Por quê? Ele disse que não seria digno de morrer da mesma forma como o seu Senhor morreu. Então me crucifique.
só que pegue a cruz e vire de cabeça para baixo, para morrer uma morte diferente, porque não sou digno de morrer como meu Salvador. Veja que coisa impressionante. Paulo, ele foi decapitado, arrancado a sua cabeça, entendeu? Por ordens do imperador Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Pátimos. Na verdade, dos 12 apóstolos, incluindo aí Paulo, no lugar de Judas, somente um morreu de morte morrida, de morte natural, que foi quem? João. Os demais, eles foram assassinados. Aí você me pergunta, mas por que isso? Aí eu não sei porque Deus reservou João. Como é? Pronto, olha aí uma razão, Marisa, para ele poder escrever o livro de Apocalipse. Foi preso, foi deportado para lá, e lá teve a visão do fechamento da revelação. Gostei da argumentação, vou usar agora como explicação, para que ele pudesse escrever o livro do Apocalipse e fechar a revelação de Deus. Mas os demais não, os demais morreram de morte matada, e não foi qualquer tipo de condenação, não foi qualquer tipo de morte. Eu peguei aqui uma frase, eu achei essa frase fantástica, de Thomas Watson. Ele falou o seguinte, olha só, resume bem tudo que a gente está estudando agora. É um estudo meio pesado, né, que a gente está falando de sofrimento, perseguição, mas, repito, já vai chegar no aspecto positivo. Ele falou o seguinte, ó, abro aspas, Thomas Watson: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Pensa numa frase que eu achei fantástica, repetindo: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. A nossa religião cristã. Portanto, meus irmãos, meus amigos, a 8ª bem-aventurança consiste na perseguição que eu, você, todos nós padecemos pelo fato de nós seguirmos na pisada ou nas pisadas de Cristo. Dessa forma, só há um caminho para você fugir do sofrimento, só há um caminho para você fugir da perseguição. Qual é o caminho? Qual é o procedimento? Vive igual ao mundo. Aí você não vai ter problema, entendeu? Você não vai ter dificuldade. Pensa igual ao mundo, fala igual ao mundo, se viste igual ao mundo, tenha os mesmos gostos do mundo, faça tudo igual ao mundo, que aí você não vai ter problema, entendeu? No máximo aí você tem uma vidinha religiosa para poder compensar, e aí você vai ter uma vida sem dificuldade, você vai ter uma vida sem perseguição. E aí fica, né, entre a gente escolher uma coisa e outra, porque não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser o meu termo. Mas diante de tudo isso que eu falei, e conforme nós dissemos, é pesado, é triste. Por outro lado, a gente não pode esquecer de uma realidade, a gente não pode esquecer de um fato. Na mesma proporção que há o sofrimento por causa de Cristo, há também a consolação em Cristo, para que a gente possa, pela graça, suportar essas perseguições ao longo da nossa vida aqui na terra. A Bíblia também faz essa promessa, e a gente não pode fechar essa parte do nosso estudo sem que a gente destaque esse fato. Abram aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 1. E o que a gente deve perceber é justamente isso. A palavra de Deus, ela é completa. Você não pode ocultá-la, a não ser que você aja de maneira desonesta. Então, ela fala que a gente vai ser perseguido? Sim. Ela fala que a gente vai sofrer por causa disso? Sim. Mas também ela fala a consolação que Deus vai nos proporcionar para que a gente possa atravessar todo esse sofrimento. Olhem só aí, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5. 2 Coríntios. Eu errei. 2 Coríntios, viu? Desculpa aí, Jonatas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Para fechar aqui o raciocínio. Isso aqui a gente tem que se apegar, porque isso aqui também é verdade, viu? Deus vai nos dar uma consolação sobre-humana. E aí eu repito, né? Quando eu vejo a história dos mártires cristãos, eu fico pensando, como é que uma pessoa suporta um negócio desse? Aí eu me lembro, Deus,
nos sustenta. Por isso que a gente suporta. Se não fosse Ele, a gente não suportava. Aqui é um milagre que Deus nos providencia. Veja, versículos 3, 4 e 5, primeiro capítulo de 2 aos Coríntios. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, veja, e Deus de toda consolação. Não é de pouca, não é de alguma, não é de muita, mas de toda consolação. Tem uma diferença, toda no sentido de completa, certo? Versículo 4. É Ele, ou seja, Deus, que faz o que conosco? Que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, estão vendo aí, meus irmãos, o segredo do cristão em meio à perseguição, o segredo do cristão em meio ao sofrimento? Deus, Ele nos conforta. A palavra consola aqui é a palavra paracletos, que é a mesma palavra que traduz o Espírito Santo como nosso consolador. Literalmente falando, Ele é o nosso advogado, que se coloca ao nosso lado para poder defender a nossa causa. Então a palavra consolação, paracletos, significa justamente isso: um advogado, alguém que se coloca ao nosso lado para defender a nossa causa, para nos ajudar, para nos auxiliar. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus faz isso justamente conosco quando nós estamos passando por perseguição ou qualquer sofrimento na nossa vida. Aí eu falo, sofremos com Cristo? Sofremos, mas é um sofrimento diferente, onde você está ali assistido, onde você está ali assegurado, onde você está ali firmado. Então a gente passa, mas passa assistido e ajudado por Deus. Versículo 5, olha só o que nos diz aqui o versículo 5, olha só: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aqui só uma observação: você lê esse texto aqui e você pode ser levado ao entendimento que os sofrimentos, as dificuldades, elas se manifestam em grande medida, como Paulo fala aqui, e a consolação transborda. Então você olha uma passagem como essa e pensa que a consolação, ela ultrapassa em muito o sofrimento. Cada palavra transborda. É um equívoco, porque a expressão grande medida e a expressão transbordar, ela é a mesma no original, é a mesma palavra. Então o que é que Paulo está falando? O sofrimento, ele acontece, e na mesma medida do sofrimento vem o quê? Vem a consolação, nem mais nem menos. Então se for uma perseguição grande, um sofrimento grande, a consolação vai ser na mesma proporção. Se for um sofrimento pequeno, a consolação também vai ser na mesma proporção. Às vezes a gente olha determinados textos, é necessário a gente fazer uma análise no original, porque às vezes você termina perdendo alguma essência aí que é importante. Então, a palavra grande medida e a palavra transbordar, elas são as mesmas no original, que mostra justamente isso. Na mesma intensidade do sofrimento vem o conforto, na mesma intensidade do sofrimento vem a consolação. Então não existe um sofrimento, não existe uma dor para a qual não haja uma consolação correspondente. Então disto a gente possa ficar certo, disto a gente possa ficar assegurado. E quem é que vai fazer isso em nós? Quem vai operar isso em nós? Espírito Santo, meus irmãos. Abram aí mais uma vez em Mateus capítulo 10. Eu vou encerrar com esse texto, viu? E aí eu vou abrir para os irmãos. Vai dar tempo, tocou, mas a gente passa aqui um tempinho aqui para ouvi-los. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Veja: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora da perseguição vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito Santo vai estar conosco.
nos orientando, nos dirigindo, até mesmo nos dando a sabedoria do que falar quando a gente for perseguido. Ele vai nos consolar quando nós formos perseguidos. Então a gente está equipado, a gente já tem o nosso kit para combater e suportar o sofrimento. A salvação nos providencia isso em Cristo Jesus. Então, que saibamos disso. Somos bem-aventurados, como nós somos perseguidos por causa da justiça? Somos. Sofremos por causa dessa bem-aventurança? Sofremos. Mas, paralelamente a isso, nós temos a assistência do Espírito Santo para nos confortar, para nos fortalecer, para nos orientar e assim podermos atravessar e vencer todo e qualquer sofrimento por causa da perseguição que sofremos ou por causa do Evangelho. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Amigos e amigas? Então, esse é o primeiro ponto do nosso estudo. O que significa ser perseguido por causa da justiça? Então, era a primeira divisão que eu havia prometido a vocês. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver os tipos de sofrimento que a gente padece por causa da justiça e as reações que nós devemos ter diante dos sofrimentos por causa da justiça. Ok? Então que Deus ele nos abençoe, nos auxilie, nos fortaleça, porque uma coisa eu lhes digo com sinceridade, é fácil a gente ensinar isso. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente prepara, mas é uma coisa difícil a gente viver isso. E eu aqui me coloco na fila da dificuldade, porque é ruim, meus irmãos, é ruim, mas é um fato que a gente não pode fugir, porque está escrito na palavra do Senhor. Então que Ele nos auxilie, que Ele nos dê força a começar em mim, para que a gente possa viver o que nos ensina o texto da palavra, essa oitava bem-aventurança que nós temos diante de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.